Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers you will find in Jesus. He's gonna let you know. Even though the wind may blow. Lucas, capítulo 7. Diz, no verso 39, Lucas 7, 39. Quando o fariseu que o tinha convidado viu aquilo, disse para si mesmo: se este homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher é aquela que o está tocando. Ele saberia que ela é uma mulher de má fama. Vamos orar. Pai querido, como nós cantamos nessa manhã, que o Senhor é o dono do nosso coração, muitas vezes, Pai, mesmo o Senhor sendo o dono do nosso coração, ainda nutrimos em nosso coração o julgamento. Olhamos às vezes para as pessoas e rotulamos elas, às vezes pela maneira como elas vivem, pela aparência, as julgamos pelo seu estilo de vida, mas nós sabemos que só o Senhor pode olhar para elas e as julgar, Senhor. Por isso, Pai, o Senhor que é o dono do nosso coração, nós pedimos que o Senhor continue trabalhando nesse coração, para que o nosso coração possa ser como o seu coração, que olhe com misericórdia, olhe com amor, olhe com perdão, olhe com esperança para cada pessoa, Senhor. E é no nome dele que nós te oramos. Amém. Eu tive a oportunidade, nesses dias, de estar no hospital e tive a oportunidade também de conversar com algumas pessoas por estar no hospital e de orar por algumas pessoas. Foi outra oportunidade que eu tive. E de falar um pouco sobre Jesus para algumas pessoas ali no leito do hospital. E falando sobre Jesus, algumas pessoas já idosas, elas diziam para mim: mas você é novo, você pode aproveitar a sua vida, seguir Jesus, mas na idade que eu estou, a vida que eu levo, que eu levei, acho que Jesus não olha mais para mim. As coisas que eu já fiz na minha vida, ele não se interessa por mim. Infelizmente tem pessoas que pensam assim, né? E para muitas dessas pessoas que pensavam assim, eu falei: olha, você está enganada. Nem pessoas da sua idade, nem pessoas da minha idade merecem o perdão de Jesus, o perdão de Deus. Ninguém merece o perdão de Deus. Porque o perdão não é porque nós merecemos, mas é pela graça de Deus. É um favor que ele nos dá. Não é verdade? Porque se fosse por merecimento, né? Coitado de mim. Eu não mereço nada. E só Jesus, ele tem o poder, né? De perdoar os nossos pecados. E hoje nós estamos diante de uma história que nós vemos algo parecido, né? Nós vemos Jesus sendo convidado
por um homem importante, um fariseu, um religioso importante da época, alguém que não se misturava com qualquer pessoa. Era um homem reconhecido por sua religião, ou por sua maneira de viver a religião na época, e ele convida Jesus. Agora, pare e pense comigo, imagine que alguém que não vai muito com a sua cara, né, ou com você, alguém que sempre está criticando você, de repente convida você para comer na sua casa, ou na casa dele, né? Faz esse convite para você. O que você diria? Eu estava pensando, né? Se alguém que tivesse esse sentimento por mim, que talvez esse fariseu aqui tinha por Jesus, me convidasse. A minha resposta talvez seria, eu não vou não, eu estou ocupado, eu tenho outra coisa para fazer. Porque talvez eu já sabia o que essa pessoa, ela queria comigo. Talvez ela queria me ofender, me humilhar na frente das pessoas. Mas é interessante que quando se refere a Jesus, nós sabemos que ele é totalmente diferente. Mesmo sabendo que talvez ia ser humilhado diante das pessoas, mesmo sabendo da intenção daquele homem, mas Jesus é diferente. Ele vai e ele aceita. E ele vai até a casa desse homem. Ele aceita aquele convite. E quando ele chega, né, na casa, se você perceber, o texto diz que ele se inclina lá à mesa. E se nós percebemos, era um costume da época, né? Naquela época nós sabemos que as mesas eram baixinhas, e por isso que havia aqueles rituais que ele vai falar aqui no texto, né? Quando você era convidado para uma casa, você tinha que ter alguém que lavasse, né, a água com uma bacia, uma toalha para lavar os pés, e tinha todo aquele processo, né? Se você fosse um bom anfitrião, você tinha que dar um beijo na pessoa. Se você também fosse muito gentil, né? Talvez o terceiro passo que você dava, você ungir a pessoa, porque talvez ela fez uma grande caminhada no sol, e ungir, ia refrescar aquela pessoa, né? E era uma boa ação que você faria. E é interessante porque nós percebemos nesse texto que Jesus não recebeu nada disso. Já era um grande sinal para Jesus que aquele convidado não tinha boas intenções nesse convite. Mas Jesus já sabia, mas mesmo assim ele vai. Jesus, ele não era reconhecido por esse convidado, né? Jesus, sendo o Filho de Deus, era um profeta, mas ele não foi reconhecido naquele momento por esse homem. Não dá essas cortesias que era comum ao anfitrião, ele já estava dizendo, né? Ele não foi tratado tão bem como deveria. Mas é interessante que, em meio a tudo isso, era comum naquela época, por exemplo, né, Jesus com a fama que ele tinha, se você começar a ler do capítulo 7 do início, você vai ver que Jesus ficou famoso pelas curas que ele começa a fazer naquela região, a sua fama começa a ser divulgada, e talvez esse homem, ele convida Jesus, né? E era comum fazer uma festa ali, e aí as pessoas da cidade, alguns tinham a liberdade de ficar fora da mesa, tá certo? Talvez no lado de fora da casa, na porta, né, as portas abertas, olhando aquelas conversas que surgiam, né, o bate-papo ali. Muitos participavam da festa no final, aquilo que sobrava, aqueles que estavam fora da casa, né, participavam do banquete, se sobrasse. E de repente o que nós vemos é que uma mulher, ela invade esse jantar especial. E ela faz isso. E é interessante que o texto fala que era uma mulher de má fama. A ideia de uma mulher de má fama na época era uma mulher prostituta.
Essa é a ideia no contexto, né, dos judeus. E mesmo que esse homem que chama Jesus para sua casa não a reconhece, essa mulher reconhece. Talvez ela ouviu as coisas que Jesus fez. Talvez ela foi tocada de alguma forma pelos seus ensinos, por algo que ele fez, e era uma grande oportunidade que ela tinha naquele momento. Uma mulher que era pecadora, reconhecida diante daquela cidade, e ela vê uma grande oportunidade. Para ela, era uma grande esperança. Jesus, para resolver a situação dela. E ela trata Jesus totalmente diferente daquele homem que a convidou. E ela se joga lá no chão e começa a ter algumas atitudes. Mesmo que Jesus não foi tratado tão bem por aquele fariseu, mas ele foi tratado muito bem por aquela mulher que a reconheceu como o Senhor, como alguém que poderia mudar a sua própria vida. Esta mulher deu a Jesus aquilo que ela tinha de melhor. O texto fala que ela vai quebrar um vaso que tinha um perfume muito caro na época, né? E aí nós sabemos qual era o objetivo daquele perfume, né? Para algumas mulheres fazia parte do enxoval da mulher, ela guardava para aquela noite especial, tá certo? Talvez para essa mulher, pela prática de vida dela, era uma forma de atrair os homens para aquela prática que ela tinha, então ela colocava aquele perfume para atrair os homens, mas para essa mulher era o que ela tinha de melhor para oferecer a Jesus, e era algo muito caro, e ela oferece. E aqui nós podemos ver um contraste, né? Alguém que convida Jesus para sua casa e não oferece aquilo que ele podia oferecer. E nós vemos uma penetra que entra, invade o jantar e ela dá tudo que ela tem para Jesus. Ela dá o melhor para Jesus. E é interessante que nós vamos ver no meio desse texto que Jesus vai usar uma parábola para trazer um sentido a essa história. Mas eu queria que você parasse e pensasse comigo. Duas pessoas, um traz um convite para Jesus. E nós poderíamos tirar uma lição para a nossa vida aqui. Eu posso, por exemplo, chamar Jesus para a minha vida, mas eu posso tratar Jesus como esse fariseu tratou. Como simplesmente mais alguém na minha vida. Eu posso não dar a Jesus o valor devido que ele tem. Eu posso agir como esse homem no sentido de ser alguém autossuficiente, que só olha para os defeitos ou só tem uma atitude condenativa das pessoas. Você conhece alguém assim, que é tão crítico, só olha os defeitos, só a pessoa é correta, mas os outros são cheios de falhas e defeitos? Ou melhor, será que você já se enxergou assim? Algumas vezes eu me vejo assim. Alguém que é tão correto, mas com tanta facilidade de enxergar nos outros as falhas, os defeitos, né? Parece que é uma tendência humana. E nós vemos nesse fariseu religioso tão, impecável diante da sua religião, não é? Mas ele tinha uma atitude tão negativa com relação às outras pessoas. E nós vemos, por outro lado, alguém que era tão reconhecedora dos seus defeitos, das suas falhas, dos seus pecados, da sua vida e da grandeza de Deus. Alguém que se humilhava, alguém que olhava para Jesus e convidava Jesus para a sua vida, mas também entregava a Jesus o que ela tinha de melhor. Ou se entregava totalmente a Jesus. Se você percebeu, o fariseu, né? Quando ele percebe que essa mulher entra, o interessante é que ele não foca na mulher, mas o foco dele é em Jesus. Por isso que nós percebemos que o convite dele era intencional. A intenção era talvez constranger Jesus.
era algo com Jesus, porque o foco não é a mulher. Ele poderia ter falado, tira essa mulher daqui, ela não faz parte desse jantar, né? Mas não, o foco dele é Jesus. Ele começa a falar dentro de si, no coração, né? Eu gostei, nós cantamos o hino, tu és o dono do meu coração. Realmente, Deus, ele sonda os nossos corações, né? Vocês não conseguem ver o meu coração, eu não consigo ver o coração de vocês, mas Deus, ele consegue ver os nossos corações, né? E graças a Deus, porque nossos corações é de Deus, e ele tem o poder de trabalhar, né? De modificar, de mudar, de melhorar, de transformar os nossos corações. No coração ele começou a remoer dentro dele. Ah, se esse fosse um profeta, o pessoal está dizendo aí, curou, né? Ah, curou o servo lá de uma pessoa importante lá. Sei lá se ele ressuscitou aí a filha de uma mulher, mas não sei se ele é tão importante assim, porque se ele fosse um profeta, ele ia saber quem era essa mulher. E assim, para o judeu nós sabemos, o judeu não tocava numa mulher dessa, porque se ele tocasse, religiosamente ele estava impuro. Tinha que passar por aquele processo. Mas é interessante porque ele fala isso para si mesmo, dentro do seu coração. Mas Jesus conhece o coração. E Jesus vai contar uma parábola para ele. Veja comigo. Versículo 40. Verso 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, quero falar com você. Respondeu ele: Pois não, mestre. E Jesus disse: Um certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como nenhum dos dois conseguiu pagar, ele cancelou o empréstimo. Agora lhe pergunto, qual dos 2 devedores o amará mais? Simão respondeu: Eu acho que aquele que devia mais. Jesus então disse: Você está certo. É lógico, que pergunta lógica Jesus faz para Simão, né, para esse fariseu. Se um devia 500 e o outro 50, é claro quem devia mais. Quem vai amar mais? Aquele que tinha uma dívida maior. Simão, ele entende a pergunta de Jesus, mas ele não entende o sentido da pergunta. A pergunta é lógica, ou a resposta é lógica, mas o sentido ele não entende. Jesus estava falando com relação a ele e a mulher. Parece que na parábola, aquele credor era Jesus, ou era Deus. Aquele que devia 500 moedas de prata era aquela mulher. Ela reconhecia que ela devia muito para Deus, porque era uma grande pecadora. Ela reconhecia isso. Mas Simão, ele era aquele que devia 50. Ele não se achava tão pecador diante de Deus. Era alguém religioso, alguém cumpridor da religião. Mas quem era mais pecador ali? Não importa. O que importa é que os 2 não tinham como pagar a dívida. Nem aquele que devia 500, nem aquele que devia 50. Lembra das senhorinhas lá no hospital, dizendo para mim, olha a minha idade, né? Já cometi tantos pecados, Deus não perdoa mais, ela não olha mais para os meus pecados, né? Ele não olha mais para os meus pecados, são muitos pecados. Não importa. Não importa quantos pecados eu tenho. O que importa é quando eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Jesus para perdoar os meus pecados. Isso é que importa. Isso é que importa, porque se você vê o texto,
ele continua dizendo, ele continua falando. Simão, versículo 44. E virando-se para a mulher, disse a Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Porém, os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo. Ela, porém, não para de me beijar os pés, desde que eu entrei. Você não derramou óleo sobre a minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Por isso eu digo a você, os muitos pecados dela foram perdoados. Isso é evidente, pois ela mostrou um grande amor. Ela, porém, derramou perfume aos pés. Por isso eu lhe digo, né? Os muitos pecados dela foram perdoados. E isso é evidente, porque ela muito amou. E aqui nós vemos a resposta, né, com relação à pergunta dele. Aquele que muito foi perdoado, muito se ama. Simão, ele não reconhecia que era um grande pecador, que foi perdoado os seus pecados, mas aquela mulher, ela reconhecia. Agora eu pergunto, quem é você nessa história? Você é Simão, que sua dívida foi pequena diante de Deus? Ou você é aquela mulher que tem uma dívida enorme diante de Deus? Ou tinha e foi perdoado? Ou você tem, né? Você está aqui e talvez você ainda não encontrou Jesus, não foi perdoado dos seus pecados ainda. Quem é você nessa história? Se você não foi perdoado dos seus pecados, você tem a oportunidade hoje, né, de ser perdoado dos seus pecados, de encontrar Jesus como essa mulher encontrou e ter uma solução para o seu pecado. A fé daquela mulher levou ela a agir daquele jeito, a entregar toda a sua vida ali aos pés de Jesus, a confessar todos os seus pecados diante de Deus, a reconhecer Jesus como seu Salvador. E nós precisamos agir assim também. 1 Pedro capítulo 1,7 diz assim, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o perdão que nós recebemos de Deus, através de Jesus, é muito precioso. Assim como semana passada nós vimos lá no Salmo 32, a alegria do perdão. Aqui nós vemos essa mulher derramando tudo na presença de Deus, por amor a Jesus. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Ela reconhecia, ela agia dessa forma. Agora, sabe o que é interessante? É que muitas vezes nós olhamos para textos como esses e nós pensamos, isso foi uma história que aconteceu, né, no contexto tal, lá em Lucas, e tem a ver com essa situação. Mas eu queria que você parasse e pensasse comigo. É um texto que aconteceu naquele contexto, naquela situação, mas esse texto não se aplica mais naquela situação. Esse texto foi dentro de um contexto para ser aplicado na sua vida e na minha vida. Não tem sentido mais para aqueles dias. O sentido é para hoje. É para a nossa vida. E aplicando para a nossa vida, eu queria colocar algumas lições aqui, para a gente sair pensando. Primeira delas, eu estou ciente da enormidade dos meus pecados? Será que nós temos ciência disso?
Será que eu tenho consciência de quanto Deus em Cristo me perdoou? Você já parou para pensar sobre isso? Eu estou ciente de como é maravilhoso ter os meus pecados perdoados. Essa mulher, ela tinha essa ciência. Ela sabia disso. Por isso que ela, sendo mulher, ela invade aquele jantar. Ela enfrenta qualquer coisa. Sabe por que eu estou fazendo a gente pensar nessas perguntas? Porque talvez nós precisamos entender o cristianismo. E essas perguntas talvez vai fazer a minha fé, meu cristianismo mudar. Será que eu entendo isso? Será que eu já pensei, eu imagino sobre isso, né? Terceiro, né? Será que eu compreendo, eu reconheço que fui muito perdoado? Por isso, por esse reconhecimento, eu amo muito Jesus. Não é por religião, não é por medo de ir para o inferno. Mas é porque ninguém me ama como Deus. Não é religião. Todo mundo tem que ter uma religião, né? Eu vejo pais dizendo para os filhos, todo mundo tem que ir para uma religião, tem que ter uma religião. Está errado. Nós precisamos seguir Jesus porque Ele nos ama. Ninguém ama você como Deus. E por isso que nós precisamos pensar. Será que você já compreendeu, já entendeu ou compreendeu uma forma de expressar a sua gratidão, o seu amor, o seu louvor a Jesus? Essa mulher, ela fez extravagância. Em outras histórias paralelas, quando uma mulher fez algo parecido com isso, alguns dos discípulos disseram assim, isso é um estrago. Gastar um perfume caríssimo desse para colocar nos pés, isso é um estrago. Uma extravagância. Mas ele merece. Ele é digno. Qualquer extravagância que nós fazemos por reconhecimento, por amor a Ele. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.